Vamos falar agora do assunto principal. O título é, o surto com a eleição de Erika Hilton na Comissão da Mulher. A essa altura do campeonato, vocês estão sabendo já o que aconteceu, mas vamos organizar aqui os fatos, organizar os acontecimentos, para quem viu alguma coisa por cima, viu aqui, viu ali, não entendeu direito o que aconteceu, ou não viu tudo, porque muita coisa aconteceu ao mesmo tempo também. Então vamos entender isso aqui e trazer reflexões e debates sobre essas pautas, relacionadas à população trans, à população feminina, dando continuidade a muitas coisas que eu trouxe semana passada. A live de terça-feira foi dedicada aí ao Dia das Mulheres, ao Dia de Luta das Mulheres Trabalhadoras. Vejam aí os cortes que eu soltei, que foram vários, e vamos retomar alguns debates importantes aqui. Erika Hilton é eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara, então tudo começa por aqui. Dia 11 de março, semana passada, a deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, se tornou a primeira mulher trans a presidir a Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Em seu discurso, após o resultado da votação no colegiado, a parlamentar falou sobre a importância da priorização do avanço de projetos voltados à proteção das mulheres e ao enfrentamento das violências de gênero. Ela destacou, por exemplo, o combate ao discurso de conteúdos Red Pill na internet e defendeu a discussão sobre a regulação de plataformas digitais no enfrentamento à misoginia. A Erika é uma deputada que tem dezenas de projetos de lei voltados para os direitos das mulheres, de todas as mulheres. Ela era a única candidata para esse cargo, para esse posto. É importante ressaltar isso, viu? A extrema-direita tá fazendo todo esse bafafá, todo esse auê, mas não apresentou candidata. Por que não apresentou candidata? A Erika era a única, ela ganhou de WO, não tinha nenhuma outra para concorrer contra ela. Se vocês, a galera de direita e extrema-direita não concordava, lançasse uma candidata. Esse é o primeiro fato, Aconteceu essa votação, ela foi eleita. Vamos ver aqui um pouco da fala dela, do discurso de posse dela, que eu achei fantástico, Eu não vou mostrar o discurso inteiro, porque tem 9 minutos, mas eu vou mostrar uma parte dele, porque eu achei muito bom. A Erika é assim, claro, eu sempre digo, a Erika ela é muito lulista, eu discordo nela nesse ponto e tal, tem discordâncias políticas. Dito isso, não é com transfobia que se manifesta a discordância política, tá? Não se usa isso para discordar de uma pessoa. Você não usa o gênero dela, a sexualidade dela, a raça dela. Então, a galera que quer criticar o Nicolas Ferreira insinuando que ele é gay, por exemplo. Isso aí é homofobia, tá, gente? Independente que seja com ele, é homofobia e não é assim que se faz as coisas. Então não use essas características das pessoas sexuais, de gênero, raça, etc., para discordar politicamente. Então, apesar disso, de ter discordâncias políticas dela, é uma figura extremamente importante e necessária, que representa muita coisa importante, um fenômeno de comunicação de esquerda, tem um alcance, tem uma oratória que pouquíssimos ou ninguém na esquerda tem, e agora eu quero ouvir um pouquinho dela aí. Vamos ouvir. Apesar de todos os movimentos, desde quando esse nome começou a ser ventilado para essa comissão, acontecendo fora do parlamento, porque a violência ela começa fora e depois ela se concretiza aqui dentro, e muitas vezes aqui dentro legitimando, valorizando o que acontece lá fora, nós conseguimos extrapolar a barreira do ódio, a barreira do preconceito, a barreira da discriminação, a barreira da invisibilidade e da negação da própria identidade. E nós, ao sentarmos nessa cadeira, não faremos uma gestão sem se preocupar com a pluralidade da Câmara dos Deputados, com a importância da pauta das mulheres e com aquilo que é extremamente fundamental para fazermos o enfrentamento a essa violência patriarcal, misógina, que tem acometido meninas e mulheres em todo o território nacional, que não estão preocupadas, que é a deputada Erika que está nesta cadeira, ou quem é que seja, estão preocupadas como é que vão salvar as suas vidas, como é que vão proteger os seus corpos, como é que vão garantir não... Gente, esse trecho aqui é muito importante. Reparem nisso aqui que ela está falando. Para fazermos o enfrentamento a essa violência patriarcal, misógina, que tem acometido meninas e mulheres em todo o território nacional, que não estão preocupadas, que é a deputada Erika que está nesta cadeira, ou quem é que seja, estão preocupadas como é que vão salvar as suas vidas, como é que vão proteger os seus corpos, como é que vão garantir não ser entregue à mão de seus estupradores. Esta é a verdadeira preocupação das mulheres brasileiras, como vão colocar comida nas suas casas, como vão denunciar os seus agressores sem que eles voltem à sua casa, matem sua família, como nós estamos assistindo agora. Esse trecho é muito importante, porque a galera que tá lá no Congresso tá debatendo uma série de coisas abstratas, ainda mais a extrema-direita, claro, que fazendo todo esse fuzuê todo aí, e como ela diz, o povão nem sabe o que tá acontecendo ali, sabe? As mulheres, elas estão preocupadas com essas coisas que ela citou aqui e querem solução para isso, querem resposta do Estado, querem resposta dos parlamentares, querem resposta do governo. É isso que interessa no final das contas, Não é quem
preside ali, né? Claro que a extrema-direita fez toda essa, enfim, todo esse showzinho aí, né? E fez a cabeça de muita gente, mas no final das contas, isso não é o importante, isso não é o central, isso não é o relevante. Quem está ali presidindo a comissão? Essa comissão está trazendo respostas e soluções para a população. Eu espero que nós, com a pluralidade dos partidos que aqui compõem esta comissão, não nos preocupemos e não demos importância à condição de gênero da presidenta da Comissão da Mulher, mas que o que vale aqui, de fato, sejam as problemáticas que nós precisamos enfrentar no nosso país. Seja enfrentar o discurso de ódio, o crescimento desta onda incel e red pill que dominam as redes sociais, mas não só, dominam a vida das pessoas, a ponto de nós vermos um homem, a jovem, se entregar para a polícia com uma frase nos peitos dizendo: não se arrependa de nada. Esta é a prioridade desta comissão. Esta deve ser a preocupação das mulheres que compõem esta comissão. Não ficar querendo fazer esse espantalho com pautas ideológicas, tentando deslegitimar uma pauta ou outra, porque as mulheres do Brasil, aquelas que estão sendo violentadas, estupradas, espancadas, aquelas que estão tendo que viver de maneira compulsória, elas esperam desta comissão uma responsabilidade efetiva. Vamos aqui discutir projetos, vamos aqui discutir a vida das mulheres, vamos aqui lembrar, sim, que queira ou não queira, mulheres transexuais e travestis não serão abandonadas nessa discussão e não me importa a vontade de quem quer que seja. Há uma determinação no Supremo Tribunal Federal. E se antes espizinhavam nos nossos direitos, se antes esmagavam a nossa dignidade, sem que nós pudéssemos estar aqui de igual para igual, defendendo o nosso lugar no mundo, este tempo acabou. Nós chegamos aqui, chegamos para ficar e chegamos para fazer uma reparação histórica. Não aceitamos mais continuar invisibilizadas. Não aceitamos mais ter nossas identidades violadas. Não queremos viver no primeiro país do mundo que nos mata com um tiro na cara, arrancando nosso coração, nos arrastando na via pública. Se para algumas de vossas excelências o que importa é o que diz a biologia, eu recomendo que vossas excelências vá discutir isso lá no departamento de biologia. Aqui nós vamos discutir mulheres. Mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres trans, mulheres cis, mulheres mães, mulheres que amamentam. Todas as mulheres, sem exceção, na sua dignidade e na sua pluralidade. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho, esse é o papel que nós estamos assumindo agora à frente desta comissão. E eu quero saudar, cumprimentar a gestão da deputada Célia, a primeira mulher indígena a chegar aqui. Vou parar por aqui, né? Como eu falei, tem 9 minutos, eu não vou ver tudo, mas eu acho que esses primeiros 4 minutos são foda, são fundamentais, assim, resumem a ideia central. Dito isso, né, gente, ouvindo essa fala, esse discurso, essas ideias que ela passou aqui, dá pra entender porque a Érica incomoda. E também porque que eu vou defender ela, independente de eu não ter total alinhamento com ela, nessa questão do lulismo que eu falei. Ela queria que o pessoal fizesse a federação com a rede. Apesar disso, eu vou defender a Érica, tá ligado? Ela em muito me representa como um homem negro LGBT periférico, tá ligado? Eu falei antes, a população trans é uma população absurdamente vulnerável, mas a população LGBT em geral é absurdamente vulnerável. É uma população que é um alvo muito fácil para a extrema-direita ou para quem quer que seja, porque não tem como se defender. Não tem como se defender, não tem quem fale por ela, quem lhe represente, e fica refém aí desses espantalhos, dessas mentiras, dessas fake news, desse pânico moral que a extrema-direita inventa. Então é uma população que já é extremamente marginalizada, ao contrário do que querem pintar e dizer aí, não tem privilégio nenhum, não está lá como se fossem grandes campeões dos esportes e coisas nesse sentido. Não, é uma população que é empurrada para as profissões mais precárias, mais sucateadas, mais mal pagas, e não tem quem fale, quem defenda ela. Então vocês imaginem o que é para essa elite branca que eu acabei de citar, que descende de bandeirantes, ter que conviver junto com ela, ter que dividir ali o parlamento com uma travesti negra, de origem periférica, pobre, que já esteve em situação de rua, que já passou pela prostituição e hoje chega lá e faz esse sucesso todo, esse fenômeno todo. Eles não admitem. A gente pode falar de vários ambientes, de vários espaços que a elite tem na cabeça dela que pertence a ela, seja a política, seja a universidade. Então, quando eles têm que conviver com pessoas como nós, nesses espaços que na cabeça deles é deles, quando a gente sai de posições que eles queriam que a gente estivesse, mas a gente não aceita, eles não vão admitir. E essa pessoa vai ser perseguida de todas as formas possíveis. É o que acontece lá com o Renato Freitas, lá também, tá ligado? Mas a Érica, ela vem de uma posição social de marginalização infinitamente pior e mais difícil, tá ligado? Então, a existência dela é muito necessária. É uma pessoa que com certeza vai estar nos livros de história, é uma pessoa que está abrindo caminhos, portas para outras
outras virem também. Bom, depois disso, depois dela ser eleita, depois dela tomar posse, fazer esse discurso foda, veio o lixo do Ratinho, esse apresentador de merda, né, que não é só apresentador, né, ele é um burguês. O Ratinho é um dos representantes da elite brasileira. E ele é diferente dos demais porque ele é um burguês exibido, ele gosta de dar a cara, né, de botar a cara na televisão, de se mostrar. E dessa forma ele se pinta como um cara do povo, tá ligado? Ele tem esse personagem que é um cara do povo, que fala palavrão, que zoa, que faz piada, que sobe em cima da mesa, que bate o porrete, bebe uma cervejinha, não sei o quê. Então ele tem esse personagem de um cara do povo. E de povo não tem absolutamente nada. É um cara riquíssimo, é latifundiário, né? Ou seja, é um grande fazendeiro, que tem muitas terras. Ele, inclusive, vou falar daqui a pouco, acusado e condenado. Condenado, viu? Por manter trabalhadores em trabalho escravo. Ele é dono da Rede Massa, aqui lá no Paraná é filial do SBT, então ele é dono de meio de comunicação, dono de terra. Gente, eu vou ter que abrir a porta pro meu cachorro, que ele tá enchendo o saco aqui. Só um minutinho, peraí. Enquanto eu vou abrir a porta pra ele, vou deixar o vídeo passando. Peço desculpas pra vocês por mostrar essa desgraça aí, né? Mas, enfim, acho que vocês devem ter visto também, mas vou colocar aí, peraí. Presidência da Comissão das Mulheres. A mulher trans. Não achei muito justo, não. Tem Com mulher tanta trans. mulher, por que vai dar pra uma mulher trans? Tá tirando o A espaço. Erika Hilton. Ela não é mulher, ela é tirando trans. Tem Não tem nada contra mulher trans. Não tenho nada contra trans, nem nada. Mas se tem outras mulheres, a mulher mesmo, que mulher para ser mulher tem que ser mulher, gente. Tá tirando o espaço. Eu até respeito todo mundo que né, é comissão lá da defesa dos direitos da mulher. Eu respeito todo mundo que tem comportamento diferente. Tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Agora, mulher, para ser mulher, tem que ter útero, Lá vem falar merda. tem que ter menstruar, tem que ficar chata 3, 4 dias, tem que isso é normal. Tem que ter útero, Reclamar que a gente chegou a atrasado. dor do parto. Vocês pensam que a dor do parto é fácil? Haja paciência, né? Mas vamos lá, olha só. Mulher, para ser mulher, tem que ter útero. Mulher, pra ser mulher, tem que ter útero. Então, ó, se você tem útero e você precisa tirar o útero, fazer uma cirurgia, tem algum risco de ter câncer, tira o útero, você deixou de ser mulher pro Ratinho, tá bom? Tem que ter menstruar. Aí, consequentemente, né, você tirou o útero, você não menstrua mais. Aí você deixou de ser mulher também pra os burraldos aí. Ficar chata 3, 4 dias, tem que isso é menstruar, tem que ter útero, Reclamar que a gente chegou a atrasado. dor do parto. Vocês pensam que a Aí repetiu de novo, né? Tem que ter útero de novo. dor do parto é fácil? Aí vem falar de dor do parto. Então a mulher que não pare, que não tem filho, também não é mulher, né? Tem que fazer o negócio de Papa Nicolai. Gente, como que um cara se presta esse papel, viu? O cara tem 200 anos nas costas e fica aí agindo igual não sei nem o que dizer, parece um xarope. Que isso? Mamografia. Tô com tanta mulher lá, vai dar. Eu não sei, eu sou contra. Eu acho que devia deixar uma mulher. Mas você é contra, ninguém quer saber a sua opinião. Aí vocês percebem? É um homem dizendo que tá ali pra defender o direito das mulheres e não sei o que, não sei o que. Mas quem é você pra dizer, meu amigo? Se você tá dizendo que não é o homem que tem que estar lá, supostamente um homem, por que você está se colocando nessa posição de determinar quem que tem que estar lá ou quem tem que deixar de estar lá? É a presidente da comissão das mulheres. Quero Esse negócio aqui, elas batendo palma, gente, não sei se vocês sabem, mas elas são obrigadas, tá? Não sei se vocês viram um meme que circulou bastante, pelo menos no Twitter, ó. Essa moça aqui e a amiga dela, deixa eu ver se dá pra ver as duas juntas. Elas... Aqui, ó. Elas duas aqui, elas não bateram palma. Pelo contrário, elas fizeram uma cara chocada, assim, né? E aí essa aqui postou no Twitter que a produção foi lá brigar com elas. A produção foi lá chamar a atenção delas porque elas não estavam batendo palma e estavam com a cara fechada. Então, não pensem que, porque elas estão aplaudindo ali, elas estão necessariamente concordando, tá ligado? Você tá na plateia, você tem que fazer isso. Tem os animadores de plateia, tem a galera que fica ali dizendo quando você tem que bater palma, quando você tem que dar risada. É tudo armado, tá? Olha só. dizer que eu não tenho nada contra a deputada, Ainda chama ela de deputado. Olha só o que falou aqui ele tem uma visão arcaica do que é ser mulher. É isso, a mulher, nessa visão aqui, dele e de tantos outros, é limitada a uma máquina de reprodução, né? Então, o que caracteriza a mulher é só a reprodução. É ter filhos e
E tudo relacionado a isso, né? Bizarro. Então é isso, você não pode reproduzir, você deixou de ser mulher, na visão deles. Ou de prosa, né? Agora, não tem nada contra ela, mas eu acho que devia ser uma mulher. Que nem uma vez, o ano passado, a mulher, não sei se foi ano passado, a mulher mais bonita do Brasil ganhou Pablo. o Pablo. A Pablo, que ele tem saco, gente. Que isso? Que isso? Mulher não tem saco. Que isso? Então, pra quem não sabe, a deputada Érica Ribeiro, ela é trans. Mas será que ela entende os problemas e desafios de uma pessoa que nasceu mulher? Que não é fácil ser mulher. E se você... Ó, reparem nessa pergunta que depois eu vou mostrar um tweet da Érica. Então, pra quem não sabe, a deputada Érica Ribeiro, ela é trans. Mas será que ela entende os problemas e desafios de uma pessoa que nasceu mulher? Que não é fácil ser mulher. E se fosse o contrário? Nasceu mulher, gente, não existe nascer mulher, cacete. Nascer mulher, nascer homem, isso é construído socialmente. A gente é ensinado como é ser homem, como é ser mulher. A gente não nasce sabendo que tem que se vestir com essa roupa e não pode se vestir com aquela. Não nasce sabendo que tem que se comportar assim, não pode se comportar assado. Você não pode cruzar a perna se você é homem, tá ligado? Então, enfim, eu falei muito sobre isso também na semana passada. Falei sobre na live de terça-feira, do Dia das Mulheres. Falei sobre isso naquele aulão sobre LGBTfobia que eu dei, depois assistam. Mas tudo isso é construído e ensinado e imposto socialmente. Ninguém nasce com essas coisas não, tá bom? Se eu sou uma mulher trans, você deve ter as pautas relacionadas ao público masculino. Estaria certo? Também não estaria. Gente, a gente tem que o Brasil. Tá certo, vamos se modernizar, vamos ter inclusão. Não precisa exagerar. Não precisa exagerar. Essa parte aqui também é bastante significativa, ó. Deixa eu até diminuir a velocidade. Tem que o Brasil. Tá certo, vamos se modernizar, vamos ter inclusão. Mas não precisa exagerar. Não precisa exagerar. Não precisa exagerar. Acho que esse pensamento, ainda é mentira isso da Pablo também, né? Isso nunca aconteceu. Esse pensamento aqui, ele representa muito a frustração, a revolta, o ressentimento de muitas pessoas de extrema-direita ou que se identificam hoje com a extrema-direita no nosso país, né? A gente pode falar muito isso em relação aos homens que têm se tornado esses incels, red pills e tudo mais, mas a gente pode falar em relação às pessoas cis heterossexuais, que também são majoritariamente homens, né? Que se incomodam com a conquista de espaços e de direitos por parte de pessoas LGBTs. Então ele diz, né, pode ter inclusão, mas não precisa exagerar. Ou seja, vocês podem dizer que estão aí, né, pode viver, mas lá no cantinho, escondido, calado, não exagerem, não saiam do que eu considero um limite, ou seja, não ocupem um espaço que é meu, ou do meu grupo aqui, né, privilegiado historicamente. Mas enfim, é isso, só falou merda como sempre aí, né, e aí eu até levantei um questionamento lá no meu Twitter tá fechado, né, mas aí eu vi que muitas pessoas repostaram, eu fico feliz, né, que bom que isso aconteceu, que não vi o Ratinho, ou qualquer um da direita, reclamando disso daqui, ó. Câmara de São Paulo terá comissão da mulher formada apenas por vereadores homens. Milton Leite, presidente da Câmara, afirma que comissão não é específica de mulher. Essa notícia é de 2024, da última eleição municipal, e é isso. Simplesmente a comissão da mulher da prefeitura, da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, só tem homem, ou pelo menos só tinha homem. O Ratinho, ele mora em São Paulo, ele grava o programa dele aqui em São Paulo. Nunca vi ele comentando sobre isso, nunca vi ninguém se incomodando sobre isso, né? Então, ter só homens numa comissão não é algo que incomoda. Ter uma mulher trans incomoda. E aí, a vereadora Luana Alves, ela, olha só, em março, o grupo chegou a ofertar uma vaga temporária para a vereadora Luana Alves, do PSOL, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Caso aceitasse, ela integraria a comissão apenas neste mês. Então é isso, né? Em homenagem ao Dia da Mulher, ela recebeu uma vaga temporária de um mês. E depois era só os homens que iam continuar lá tocando essa comissão. Além disso, esse outro vídeo aqui que tem viralizado, ele traz umas perguntas muito importantes, umas reflexões bastante importantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você sabe quem era a presidente da Comissão do Direito das Mulheres no ano passado? E no ano retrasado? No anterior? Você sabe o que essa comissão faz? Você sabe como foi feita a eleição? Você sabe o que eles debatem lá dentro? Você sabia que essa comissão existia? Ou você está preocupado com isso só agora que foi uma mulher trans que assumiu? Você está lutando pelo direito das mulheres? Você, sendo homem, sendo mulher cis, você está fazendo alguma coisa pelo direito das mulheres? Aí agora, qual é o problema de uma mulher, seja ela trans ou não, estar fazendo isso e estar presidindo uma comissão que você nem sabia que existia? Para de querer disfarçar seu preconceito. Para de falar que a pessoa que tá lá não tá te representando. Ela tá te representando melhor do que a tua vizinha que não faz nada. Do que às vezes a sua mãe que tá sendo preconceituosa com você dentro de casa. Com a sua sogra que fala mal de você. Ela tá lá lutando pelo teu direito. Esse começo é muito importante. Eu vou até repetir aqui só essas perguntas do começo. Você sabe quem era a presidente da Comissão do Direito das Mulheres no ano passado?
E no ano retrasado? No anterior? Você sabe o que essa comissão faz? Você sabe como foi feita a eleição? Você sabe o que eles debatem lá dentro? Você sabia que essa comissão existia? É isso, gente. Essa galera que tá aí, ó, surtando, chiando, nem sabia que essa comissão existia, não tá nem aí pra política, não acompanha a política, não quer saber de nada, e agora quer ser um especialista pra dizer como que tem que ser ou deixar de ser o negócio, sabe? Pelo amor de Deus, tá tão preocupado com quem é a presidenta que não sabia nem como era a presidenta anterior dessa, antes da Érica. Cristina falou, se procurar em vários estados e municípios deve ser assim como essa de São Paulo. Pior, tem muitos lugares que sequer ter comissão da mulher, e aí eles não estão nem aí pra isso, né? Porque eles, defensores das mulheres e tal, não estão preocupados com isso, né? E sim, muitos outros têm, só composta por homens também. Mas enfim, é isso. Mande esse vídeo aí pra alguém que você conhece, que tenha ficado aí surtando com essa questão da Érica, né? O TikTok dela deve ter postado nas outras redes também. Thaís, THAYS Aventura. Teve uma das falas lá do Ratinho, né? Ah, será que ela sabe quais são os problemas enfrentados por uma mulher, alguma coisa assim, né? E ela tinha feito um tweet antes disso, respondendo uma outra pessoa, uma outra polêmica, mas eu acho que se encaixa perfeitamente aqui e achei muito foda, muito potente e vou ler pra vocês. As mulheres trans e as mulheres cis têm diferenças, isso é óbvio. Pra quem não sabe, mulher cis é a mulher que não é trans. Então, sim, as mulheres trans e as mulheres cis têm diferenças, isso é óbvio. Mas quando um homem nos espanca porque demos um fora nele, a dor é diferente? Quando um homem nos esfaqueia porque terminamos um relacionamento, a cor do sangue que jorra é diferente? Quando um homem dá um tiro na gente, o som do nosso corpo caindo é diferente? Quando uma mulher cis lésbica e uma mulher trans são expulsas de casa, a ponte que a gente vai dormir é diferente? Quando uma mulher cis negra e uma mulher trans são discriminadas no mercado de trabalho, o saldo bancário negativo é diferente? Quando uma mulher cis e uma mulher trans precisam aceitar a escala 6x1 para sobreviver, o cansaço é diferente? Há diferenças entre nós, e isso não está em discussão. Inclusive, até nos exemplos que dei aqui, há nuances. Mas há dores, necessidades e uma negação de direitos estrutural que une todas as formas de ser mulher em nossa sociedade. Aliás, eu, uma mulher trans, me senti extremamente representada pela presidenta anterior da comissão, uma deputada cis e indígena. Bom, depois veio as falas nojentas do Ratinho e Erika Hilton o processou. E aí ela fez esse tweet explicando. Sim, estou processando o apresentador Ratinho. Sei que pela... Mano, ela matou a pau ele, olha só isso. Sei que pela audiência irrisória do seu programa, que até onde sei não agrada nem suas chefes no SBT, lhe resta apelar à violência. Porque o que o apresentador cometeu foi uma violência, um ataque, e não foi só contra mim. Ratinho interrompeu seu programa para dizer que mulheres trans não são mulheres, que mulheres que não menstruam não são mulheres, que mulheres que não têm útero não são mulheres, e que mulheres que não têm filhos não são mulheres. Este ataque de Ratinho foi contra todas as mulheres trans e contra todas as mulheres cis que não menstruam ou não menstruam mais ou nunca menstruaram. Foi contra todas as mulheres cis que nunca tiveram útero ou por condições de saúde, como câncer, precisaram removê-lo. Foi contra todas as mulheres que não podem ou não querem ter filhos. Foi contra as mulheres que perderam seus filhos ainda na gestação. O discurso de Ratinho foi sim para me atacar e atacar as pessoas trans, mas demonstrou a misoginia, o ódio primal que essa figura nojenta tem de toda e qualquer mulher que não siga o roteiro que ele considera certo. E para ele, mulheres são máquinas de reprodução. Eu quase me surpreendi ao assistir a um raciocínio tão retrógrado, mas aí lembrei das notícias reportando que em 2016, 128 anos depois da abolição da escravatura, Ratinho submetia pessoas à escravidão em suas fazendas no Paraná. E o apresentador pode até querer viver nesse passado dentro de sua cabeça. Se a preocupação com as denúncias que farei contra um escândalo envolvendo seu filho e o crime de estupro de vulnerável mais tarde não ocupar toda a sua capacidade cerebral, é claro. Mas aqui fora, no mundo real, ele e o SBT pagarão pelos seus atos na esfera civil e criminal. E eles não pagarão a mim, mas a todas as mulheres vítimas de violência, trans e cis. Por fim, vale lembrar, eu sou e sempre serei uma mulher. Este apresentador é e sempre será um rato. Rapaz! Matou o rato a pau. Com todo respeito aos ratos, né? Mas, rapaz, bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Erika Hilton processa Ratinho e SBT por transfobia. Indenização no valor de 10
milhões de reais irá para mulheres vítimas de violência. É isso, se ela ganhar a indenização que ela pediu de 10 milhões de reais, o valor vai ser doado para instituições que amparam mulheres vítimas de violências. Fantástica. Deixa eu ver aqui o que mais. Sim, vamos falar sobre essa denúncia que ela fez aí, né? Que ela relembrou do Ratinho escravizando trabalhadores. E assim, minha gente, fui reler aqui, né, pra relembrar os fatos, e eu fico assim, como pode, né? Só no Brasil, eu acho, que o sujeito escraviza pessoas, a justiça reconhece isso, que ele é um escravizador, cometeu crime de escravidão, ele é condenado, e tá aí, ó. Muito bem, obrigado, vida que segue. Um pobre se rouba uma maçã do mercado, apodrece na cadeia. O safado ali escraviza pessoas, ou escravizou pelo menos, e é isso, tá apresentando um programa na TV. Agora eu acabei de lembrar de uma coisa. 2024, o cantor sertanejo Leonardo entrou na lista suja do trabalho escravo. Quer dizer, trabalhador resgatado em fazenda de Leonardo diz que formigas e cupins andavam por cima dele durante a noite. Fiscalização resgatou 6 trabalhadores, incluindo um adolescente em condições de trabalho semelhantes às de escravidão na fazenda do cantor. Ele pagou indenizações e o caso foi arquivado. Por que eu lembrei disso aqui agora? Nessa semana, quando isso aqui veio à tona, o Ratinho levou ele no programa dele. Eu assisti, eu tava passando aqui pela televisão e é isso, o Leonardo tava lá. Na semana em que o Leonardo tava lá sendo acusado publicamente de trabalho escravo, né, submeter trabalhadores à escravidão, o Ratinho levou ele no programa pra limpar a imagem dele, pra dar risada, fazer graça e tudo isso, tá ligado? Por quê? Porque o Ratinho é um outro escravizador também. Olha lá, a notícia é de 2016. Tribunal Superior do Trabalho condena apresentador Ratinho por trabalho escravo em fazenda em Minas Gerais. Apresentador do programa do Ratinho no SBT, Carlos Massa, conhecido como Ratinho, foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, por manter trabalhadores em fazenda de Minas Gerais em situação semelhante ao trabalho escravo. Segundo o tribunal, Ratinho deixou de fornecer equipamentos de proteção e locais de refeição adequados para os funcionários, que comiam no banheiro do local. A propriedade, localizada na cidade de Limeira do Oeste, no Triângulo Mineiro, de nome Esperança, é a principal produtora de cana-de-açúcar para uma empresa da região. Ratinho pagou 200 mil reais em uma ação coletiva movida por vários trabalhadores que buscavam seus direitos. Além disso, o Ratinho também foi acusado de aliciar trabalhadores no Maranhão e na Bahia. Olha só, na decisão, a ministra do TST, Dora Maria da Costa, diz que não restam dúvidas da conduta ilícita praticada pelo empregador, causando prejuízos a certo grupo de trabalhadores e à própria ordem jurídica, cuja gravidade dos fatos e do ato lesivo impõe o reconhecimento do dano moral coletivo. É engraçado, né? Ela fala conduta criminosa, ilícita, que são graves, a gravidade dos fatos, blá blá blá. E é isso, ele nunca vai ser preso. É isso, gente. A justiça é burguesa, o Estado é burguês. A burguesia pode cometer crimes e mais crimes, crimes gravíssimos. No máximo, paga uma indenização aí de 200 mil reais, que pra ele não é nada. Só isso mesmo. E provavelmente tinha mulher ali no meio também sendo escravizada, né? Tá muito preocupado com as mulheres, né? E com seus direitos. Mas enfim, continuando aqui então, a Érica também citou ali no texto dela que faria uma denúncia envolvendo o filho do Ratinho e o crime de estupro de vulnerável. O filho dele, Ratinho Júnior, é governador do estado do Paraná e é pré-candidato à presidência também. Inclusive o Flávio Bolsonaro tá querendo ele de vice, viu? Flávio Bolsonaro tá querendo chamar o Ratinho Júnior para ser seu vice na sua chapa. Érica Hilton denuncia governo de Ratinho Júnior por manter militar acusado de abusar de 9 crianças trabalhando em escola do Paraná durante 2 anos. Tweet da Érica. Estou denunciando o governo de Ratinho Júnior por manter um militar investigado por estupro de vulnerável trabalhando numa escola cívico-militar do Paraná. O militar, acusado de abusar de ao menos 9 meninas de 11 a 13 anos, continuou na escola por 2 anos após as denúncias. Sabem qual foi a medida tomada? O militar, que antes era inspetor, foi transferido para o setor administrativo da mesma escola. Ou seja, um militar com direito ao porte de arma, acusado de estupro de vulnerável, possivelmente passou a ter acesso aos endereços e imagens das vítimas e de outras meninas. Tudo porque, no modelo de escola cívico-militar paranaense, a bandeira eleitoral de Ratinho Júnior, os funcionários e a sociedade civil não exercem nenhum poder verdadeiro sobre os funcionários militares. Ou seja, eles podem ser acusados
acusados de abuso sexual por 9 alunas diferentes, e continuarão trabalhando na escola das vítimas, normalmente, retraumatizando-as todos os dias. Isso tudo é um assinte ao dever do Estado de proteção integral da criança e do adolescente, e deve ser rechaçado. Não foi uma denúncia, o que já é grave, e para mim, e para os especialistas em educação deste país, motivo para colocar o funcionário para trabalhar em algum órgão longe de crianças. Foram 9 meninas diferentes. Não dá para arriscar. Não dá para a resposta do poder público ser colocar o militar acusado para trabalhar no administrativo e lhe dar acesso a informações sensíveis de crianças. Por isso, por essa irresponsabilidade, estou pedindo ao Ministério Público Estadual que, para além das próprias acusações de abuso serem devidamente investigadas, a atuação do governo estadual do Paraná também seja alvo do devido escrutínio. E acho importante falar, esse escândalo, ocorrido na Escola Estadual Cívico-Militar da cidade de Cornélio Procópio, quase não foi noticiado no próprio estado do Paraná, onde parte da imprensa é dominada pelo apresentador Ratinho. Ele só foi devidamente publicizado pela BBC, uma emissora do Reino Unido. Se Ratinho quer falar sobre os direitos das mulheres, ele poderia começar dando o suporte para que os profissionais de seus veículos de imprensa façam a devida cobertura de um escândalo como esse. E se Ratinho Júnior quer ser o candidato à presidência dos conservadores, da proteção da família, ele poderia começar impedindo que acusados de estupro de vulnerável trabalhem em escolas com crianças no Paraná. Pesada a história, o texto, mas ela foi certeira aqui também, né? Quero ver o que eles vão ter a dizer sobre isso. Nada, provavelmente, né? Vamos ficar em silêncio. Mas, muito importante, ela traz essa denúncia. A Escola Cívico-Militar é uma desgraça. O Renato Feder é o atual secretário da Educação aqui de São Paulo, foi secretário lá do Ratinho Júnior no Paraná, implementou essa desgraça das escolas cívico-militares por lá e agora está implementando por aqui também. Começaram agora e vamos aguardar aí que vai vir esse tipo de desgraça por aqui também. Esperamos que não, é lógico, mas a gente sabe que vai acontecer, infelizmente. Mas enfim, continuando, né? Qual foi a primeira atualização desse processo que a Érica moveu contra o Ratinho e o SBT? Vitória! O Ministério Público aceitou minha denúncia para que o apresentador Ratinho seja condenado a pagar 10 milhões em indenização às mulheres vítimas de violência, trans e cis, e que o programa seja retirado de qualquer canal onde esteja veiculado. Jamais toleraremos a transfobia, que as mulheres cis sejam reduzidas a máquinas de reproduzir e a tentativa da extrema-direita de impedir que a Comissão da Mulher trabalhe pelos direitos de todas as mulheres brasileiras. Sigamos na luta, junte-se você também. Vamos ver o vídeo que ela falou sobre isso. O Ministério Público Federal acaba de acatar a minha denúncia contra o apresentador Ratinho, que em plena TV aberta e no horário nobre se sentiu à vontade para fazer um discurso criminoso e profundamente irresponsável. O Ministério Público pede a indenização de 10 milhões por danos coletivos causados à população trans e travestis e a retirada imediata do programa em qualquer canal ao qual ele esteja vinculado. Esta é uma resposta contundente da justiça brasileira, dizendo que não está autorizado ridicularizar, debochar e espizinhar a dignidade da população trans e travestis. Essa é uma vitória das mulheres, de todas aquelas que acreditam que sim, nós podemos fazer justiça pela nossa dignidade. Um momento histórico para o Brasil. Pela primeira vez, nós rompemos com a marginalidade da compulsoriedade da prostituição, das ruas, ocupamos um lugar para fazer política para todas as mulheres brasileiras, e este episódio foi completamente contaminado pelo discurso raivoso e de ódio daqueles que não aceitam a nossa presença na sociedade. Não está autorizado, não está permitindo cometer crime contra a dignidade de ninguém. E nós também não permitiremos que este episódio de vitória, de conquista, de avanço da democracia seja contaminado pelo discurso de ódio de quem quer que seja. Cometeu crime, terá que ser responsabilizado e pagar pelos seus crimes. Seguiremos na luta, seguiremos resistindo, seguiremos lutando por um mundo e por um Brasil que incluam todas as mulheres, que protejam as mulheres do transfeminicídio, do feminicídio, do estupro, da violência doméstica. Todas essas violências estarão pautadas. E esta é a nossa prioridade. Vitória. Vitória daqueles que lutam. Vitória daquelas que não abaixam a cabeça. E vamos seguir pedindo a responsabilização deste criminoso que usa o seu programa na televisão para pregar ódio, mentira e desinformação. Seguimos na luta. É isso, todos nós queríamos ter a dicção dela. A trava no sistema tinha se tornado membro aqui, eu não tinha visto, desculpa, viu? Obrigado, seja bem-vinda. Só explicando aqui, né, porque às vezes as pessoas confundem essas questões jurídicas, porque realmente é muito difícil da gente entender, né? A gente não é ensinado sobre isso. Então, quando coloca ali, né, tipo, Vitória, Ministério Público pediu a condenação do Ratinho e tudo mais, né? O que significa? Isso aqui é só o começo do processo, tá, gente? Quando você processa alguém, por exemplo, eu processei o Sargento Castro.
que me xingou me falou que eu sou ligado ao crime, me falou que eu sou um vagabundo, uma série de coisas lá, né? Então eu processei ele por calúnia e injúria. Quando a gente abre um processo contra alguém, o Ministério Público ele se manifesta para dizer se ele vai levar adiante esse processo ou se ele vai arquivar o processo, né? Então, por exemplo, a Carla Zambelli me denunciou no Ministério Público da Bahia. O que o Ministério Público fez? Arquivou o caso. O processo não foi para frente. Aí, na sequência, um juiz foi lá e validou, falou, realmente é isso, o processo foi arquivado. Beleza. Já no caso do sargento, o promotor do Ministério Público não queria aceitar a minha denúncia, mas o juiz aceitou, né? Então, o juiz foi contra a opinião ali do Ministério Público. Dá para fazer isso também, né? Enfim, aí o processo vai para frente, inclusive mês que vem a gente vai ter audiência aí, a primeira audiência de conciliação, assim, né? Sempre tem essa audiência de conciliação, não significa que eu quero chegar numa conciliação com ele, mas é o que acontece para ver se o processo é encerrado logo no começo ou se vai para frente, né? Inclusive a Érica também vai ter essa audiência de conciliação aí com o Ratinho. No meu caso, a gente tá pedindo 50 mil reais de indenização para ele, que a gente vai ver agora na audiência de conciliação aí se ele vai querer fazer um acordo, se ele vai pagar, o que ele vai fazer. Se não, o processo segue e eu vou até o final para tomar esse dinheiro desse infeliz. Dito isso, o Ministério Público aceitou a denúncia dela. Foi isso que aconteceu, entendeu? Ela entrou com essa denúncia, pedindo a indenização de 10 milhões de reais, o Ministério Público concordou, aceitou a denúncia e enviou a denúncia para a Justiça, né? Então, esse é o trâmite, né? E aí vai rolar o processo, né? E como eu falei, vai ser marcada a audiência de conciliação, eles vão sentar, tentar chegar num acordo. Se chegar num acordo, o processo se encerra por aqui, se não chegar num acordo, ele vai para frente e continua rolando. O Cassiano perguntou, quando um processo chega no Ministério Público, é só um juiz que decide se vai para frente? Sim. Se tiver alguém da área do direito aí me corrija se eu estiver errado, né? Mas até onde eu sei é isso. O promotor do Ministério Público, ele vai dar o parecer dele, a opinião dele ali pro juiz, mas é o juiz que toma a decisão, tá ligado? Bom, além disso, além do Ministério Público ter aceitado a denúncia da Érica, a Procuradoria-Geral Eleitoral está pedindo que o Ratinho seja investigado. Olha aqui, ó, investigado por violência política de gênero. Um apresentador que ignora o crescimento dos feminicídios, da misoginia e da violência contra nós, mulheres brasileiras, decidiu me atacar em plena TV aberta por presidir a Comissão das Mulheres da Câmara. Isso tem nome, violência política de gênero, um crime eleitoral grave de quem usa o machismo, a misoginia e a transfobia para obter vantagens políticas para alguém como um filho que quer se eleger ou causar danos às mulheres na política. Ah, mas é só a opinião dele. Primeiramente, transfobia, assim como qualquer forma de LGBTfobia, não é opinião, é crime. Mas onde está a opinião de Ratinho sobre o fato da Câmara Municipal de Curitiba, onde a sua família mora e seu conglomerado de mídia está assediado, sequer ter uma comissão da mulher? Onde estava a opinião de Ratinho sobre o fato da Comissão da Mulher da Câmara de São Paulo, onde ele mesmo tem residência para gravar seus programas, ter sido composta apenas por homens menos de 2 anos atrás? Onde estava a opinião do Ratinho sobre o fato da própria Câmara dos Deputados esperar até 2016 para criar a Comissão da Mulher? Onde está a opinião de Ratinho sobre o fato de nós, mulheres, sermos mais de 51% da população e apenas 18% da Câmara e 20% do Senado? Onde estava a opinião do Ratinho quando líderes como Nicolas Ferreira e Damares Alves tentaram aprovar o PL do estupro e o PDL da pedofilia, que servem para forçar as meninas vítimas de estupro a serem mães e dar seus corpos de bandeja aos homens que as estupram? Onde estava a opinião do Ratinho quando, nessa semana, senadores da direita fizeram discursos contra o projeto que criminaliza a misoginia? Ratinho não tem opiniões sobre nada disso. Nenhum dono de conglomerado de mídia tem opiniões. Essa gente tem interesses. E o que lhe interessa não é a Comissão da Mulher. Aliás, se lhe interessasse, ele teria pesquisado meu histórico de luta por todas as mulheres e saberia que fui eleita pelas mulheres deputadas da comissão e sequer haviam outras candidatas. E por usar seu espaço na mídia para praticar a violência política de gênero, a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu que Ratinho seja investigado. Como muitas pessoas aqui no chat reforçaram, ressaltaram, comentaram, a Érica não foi atacada só por gente de direita, não. Ela foi atacada por gente dita de esquerda também, viu? Gente lulista, gente governista. E aí eu peguei esse tweet aqui, que diz o seguinte: acho sintomático o grupo da Érica apoiando o PSOL entrar numa federação com o PT e após os ataques e transfobias do Ratinho, boa parte dos webpetistas estarem lhe atacando e dizendo que vamos perder a eleição por conta dela. Pra quem não viu, teve essa galera aí lulista, sabor esquerda, dizendo que agora a Érica entregou a eleição na mão do Flávio Bolsonaro, que por culpa dela a extrema-direita vai voltar, e não sei o quê. Ai,
gente, é assim, na cabeça dessas pessoas, como que a gente vai combater a LGBTfobia? É acabando com as pessoas LGBTs, né? Então, se não existisse mais LGBTs, não existiria mais LGBTfobia. E aí não teria munição para a extrema-direita atacar a esquerda, né? É isso, na cabeça desses birutas. Não exista a Erika Hilton. Não exista, não fale, não se posicione. Só que o curioso é isso. A Erika é atualmente uma das deputadas mais lulistas que tem. Para os lulistas, isso não é suficiente. A defesa ferrenha dela ao governo Lula e suas políticas não é suficiente. Ela é e sempre vai ser uma travesti ou uma mulher trans. Ela se coloca das duas formas. E isso vem acima de tudo. E na visão deles, ela mais atrapalha do que ajuda. Porque essa suposta esquerda lulista é rendida à direita. Ela vive sendo pautada pela direita. A gente não pode fazer isso porque senão a direita vai falar, a direita vai fazer isso, a direita vai falar, blá, 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 blá. É isso, eles se pautam pelo que a direita vai achar, vai dizer, vai pensar, vai fazer. Então, nessa visão tosca, a Erika tá atrapalhando, né? Porque supostamente ela estaria dando munição pra direita, pra extrema-direita. É um discurso porco, assim, ridículo. Enfim, a Erika também pediu que o programa do Ratinho seja suspenso por um mês. Ela pediu pro Ministério das Comunicações do governo Lula. Vale lembrar, né, gente? O SBT é uma concessão pública, como todas as emissoras são, como a Jovem Pan é. Mas o governo Lula é um governo tão frouxo que ele não tem coragem de fazer nada contra essas emissoras, contra esses programas que mentem, que caluniam, cometem crimes. São concessões públicas. O Estado concede, dá espaço a eles ali para eles apresentarem esses programas. Eles têm que andar na linha. Não andam e o governo não tá nem aí. Deixa eu ver aqui o que o Luffy disse. E as chefes da emissora, elas chegaram a se manifestar. Não é de hoje que o Ratinho faz esses comentários. Então, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Acho que foi no dia seguinte, né? Porque o Ratinho fez esse comentário de noite. No dia seguinte, a presidente do SBT ligou para Erika Hilton e pediu desculpas para ela em nome do SBT, dizendo que o SBT lançou uma nota oficial dizendo que o Ratinho, aquela fala dele não representa o SBT. Da hora, né? Falou, nossa, que legal, que bom. Depois lançaram uma outra nota dizendo que o problema já foi resolvido. É isso, falando assim, já conversamos aqui internamente e o problema foi resolvido e o Ratinho é muito importante para nós e para a história do SBT. É isso. Então, que o processo seja contra o Ratinho e contra o SBT também. Porque primeiro vem desculpa, Erika, não sei o que, e depois lavar as mãos, dá licença, sacanagem. Ainda tem uma coisa importante aqui sobre toda essa história, né? Em meio a tudo isso, toda essa repercussão desse caso, o DJ Renan da Penha, famoso DJ de funk do Rio de Janeiro, mais conhecido nacionalmente, o cara que simplesmente tem feat com a Pablo Vittar, o cara que organizava um baile, ou melhor, uma parada LGBT no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, ele fez um post transfóbico contra a Erika Hilton. DJ Renan da Penha, que foi preso em 2019, nessa onda de criminalização do funk, preso em 2019, acusado de associação com o tráfico e tudo isso, quem foi que defendeu ele? Quem lutou pela liberdade dele foi a esquerda, foram pessoas de esquerda, foram parlamentares. Não cheguei a encontrar alguma fala pública da Erika Hilton sobre isso, mas é provável que a Erika tenha defendido ele na época, se não publicamente, de outras formas, né? Eu digo provavelmente porque no ano passado a Erika estava lá defendendo o Oruan, o Pose, né? Defendendo, eu digo, contra a criminalização do Oruan, a prisão dele, contra a prisão do Pose. Ela é uma pessoa que tá aliada dessa pauta, dessa causa. E aí o DJ vai lá e faz uma palhaçada dessa, mano. Ele postou, e assim, perdão aí as pessoas trans, né, que estejam aqui, mas eu vou mostrar esse story que ele postou, ridículo, né? Ele posta esse story aqui, uma montagem com o corpo de uma mulher ali e o rosto do Kiko, e escreve Erika Hilton e embaixo pessoas que gestam. E aí isso começou a ter repercussão, né? Um seguidor dele mandou uma mensagem lá pra ele, lá, não lembro agora, eu também acabei não selecionando aqui pra falar pra vocês, pra mostrar pra vocês, mas basicamente o DJ Renan respondeu esse seguidor dele com um áudio, que o seguidor gravou a tela e compartilhou, aonde ele dizia que era pros seguidores da Erika Hilton pararem de seguir ele. Com isso, várias cantoras pararam de seguir ele de fato. Anitta, Pablo Vittar, Luísa Sonza, Marina Sena, Valesca Popozuda deixam de seguir Renan da Penha após transfobia contra a Erika Hilton. É engraçado, né? Ele supostamente está defendendo as mulheres, mas aí as mulheres, Anitta, Luísa Sonza, estão aí do lado da Erika, dizendo que a Erika representa assim elas. E como sempre, homens querendo saber o que é melhor para as mulheres do que elas próprias, né? Impressionante. Artistas como Anitta, Pablo Vittar, Luísa Sonza, Marina Sena e Valesca Popozuda deixaram de seguir o DJ Renan da Penha nas redes sociais após a repercussão de publicações direcionadas à deputada federal
federal Erika Hilton. As postagens do DJ foram criticadas por internautas e apontadas como transfóbicas, o que gerou debate nas redes e levou alguns artistas a se distanciarem publicamente do produtor. O DJ Renan da Penha pediu que apoiadores da deputada federal Erika Hilton deixem de segui-lo nas redes sociais, após uma publicação polêmica em seu Instagram. A postagem aconteceu após a parlamentar solicitar uma investigação contra o apresentador Ratinho por declarações consideradas transfóbicas durante seu programa no SBT. Nos stories, Renan publicou uma imagem de um corpo feminino com o rosto do personagem Kiko do seriado Chaves, acompanhada da frase "pessoas que gestam", citando diretamente o nome da deputada. A publicação repercutiu nas redes sociais e gerou acusações de transfobia contra o DJ. DJ responde críticas de seguidores. Após a postagem, um internauta afirmou que deixaria de seguir Renan nas redes sociais. Em resposta, o DJ enviou um áudio ao usuário que posteriormente passou a circular na internet. Na gravação, o artista afirma ser contrário às atitudes da parlamentar e critica apoiadores da deputada. Abre aspas. "Muito obrigado por você parar de me seguir, porque eu sou contra as atitudes hipócritas da Erika. Que todas as pessoas que apoiam a Erika gastaram o nosso dinheiro suado dos impostos para comprar bolsas de grife caríssimas, como ela também paga funcionários, maquiadores, com a porra do nosso dinheiro, e vocês são hipócritas o bastante para enaltecer ela. Se tiver mais pessoas que você queira enviar esse áudio para parar de me seguir também." E aí, após isso, artistas deixaram de seguir ele. E aí, sobre essa fala dele, gente, eu tenho que comentar duas coisas. Ele diz aqui que, supostamente, o problema dele com a Erika não é o fato dela ser trans. O problema seria ela gastar o dinheiro público, o nosso dinheiro suado, para pagar maquiador e comprar bolsas de grife. Como eu falei antes, se você tem discordâncias políticas com uma pessoa, você não vai usar a condição dela de gênero, sexualidade, raça, o que quer que seja, para atacar ela, para demonstrar essa sua discordância dela. Se o problema dele com a Erika é isso, ela supostamente usar dinheiro público para luxar, primeiro, porque ele teria que trazer à tona essa crítica durante esse episódio de transfobia que ela sofreu do Ratinho. Segundo, porque ele teria que colocar essa montagem tosca contra ela. E terceiro, e mais importante, será que ele se indigna com outros políticos que também usam o dinheiro público para coisas consideradas fúteis? Gente, o salário de um deputado federal, eu não sei exatamente quanto é, mas é mais de 30 mil reais. Quer dizer, a Erika tem um salário suficiente para bancar essas coisas, maquiador, bolsas de grife, esse é um ponto. Não é como se ela estivesse desviando dinheiro público para comprar e pagar essas coisas. Aí alguém pode dizer, mas já é errado que o salário seja tão alto. Beleza, concordo. Só que aí já é outro debate. Uma coisa é, o salário alto do deputado é um problema. Aí é um outro debate. Outra coisa é, ela está usando dinheiro para comprar bolsas e coisas nesse sentido. Se é isso, então, todo parlamentar, 46 mil reais mais ou menos, todo político ou parlamentar que faça esse tipo de coisa tem que ser criticado. Por que será que, curiosamente, o alvo é uma mulher trans negra? Por que será, né? E assim, gente, esse debate sobre o gasto do dinheiro público, ele é tão superficial, quer dizer, obviamente é um grande problema a forma como o dinheiro público é gasto no nosso país. O nosso dinheiro, dos impostos, dos pedágios, de tudo isso, ele não retorna para nós. A gente paga muito imposto. E não tem um posto de saúde digno, não tem remédio no posto, não tem médico, não tem enfermeira, enfim, falta tudo, beleza, de fato, nosso dinheiro está sendo muito mal usado. Dito isso, a bolsa de sei lá quantos mil reais da Erika Hilton, gente, é um problema ínfimo, microscópico, diante de todas as desgraças que são feitas com o nosso dinheiro. A maior delas se chama pagamento dos juros da dívida pública. Quantas pessoas sabem o que é isso?